Olá, estava aqui relendo um livro Correnteza de Lembranças de Lucília de Nóbrega, uma amiga que já é falecida, que foi para o plano espiritual, é mãe da minha querida amiga poetisa, também compositora, Vandri de Nóbrega, do poeta Vinícius de Moraes e de Lorena Moraes, que também já ilustrou um livro meu, Preciso Dizer Que Eu Te Amo. É uma família de artistas, de poetas, muito bem. E muitas coisas aqui no livro de Lucília a gente se identifica. Mesmo ela nascendo em 1928, muitas passagens da vida dela eu me identifico da minha época, que eu nasci em 1965. Tem uma passagem aqui que fala que sobre a mocidade de Lucília, quando começou a aflorar sua adolescência, que invadiu a incontida alma de poetisa, sentimentos juvenis da paixão, os sonhos de liberdade nos braços da pessoa amada. Faria todo o sacrifício para atingir o seu ideal, nem que lhe custasse a desobediência paterna. Lucília fugiu de casa para casar com o amado Adrião. Nada de novo no cenário das fugas ou raptos de moças do antigo sertão. Houve perseguição, desprezo paterno e reconciliação. Que legal, né? Houve reconciliação. É bom, porque às vezes não dá nem tempo. E, assim, muitas passagens aqui da história de Lucília, que ela cuidava da casa, dos filhos, do ciúme do marido quando viajava, que ele era caminhoneiro e viajava pelo Brasil, e muitas passagens interessantes. E como fala aqui o livro de minha amiga Tânia Góes, uma história puxa a outra, ai que legal! Ela lançou recentemente Uma História Puxa a Outra, aí uma história Correnteza de Lembranças, uma história puxa a outra. Aí eu lembrei que uma certa vez, uma amiga minha, a gente ia passear na orla, e ela falou para minha filha, olha, seja inteligente, igual a sua mãe, que casou com um homem da Petrobras, um petroleiro. Aí minha filha fez, hã? O quê? Ah, minha filha, você não sabe a história de minha mãe, não, é? Minha mãe casou, minha mãe era estudante e meu pai balconista, tá lá escrito lá, eu não resisto, balconista. E minha mãe estudante, tá lá na certidão de casamento. Ela, o quê? Ela foi sim. Ela, gente, não sabia não. Pois é, gente. Ela ficou assim, com a cara no chão. Quem não sabe da vida do outro, a gente não pergunta. Aí às vezes também não interessa. Mas a questão é essa. Como é que pode? Minha filha disse, ô mãe, e vocês casaram para passar fome? Foi um balconista com uma estudante? Eu disse, não, minha filha, porque naquela época era normal. Cada geração tem suas loucuras. Cada geração, né, tem a maneira de lidar com as situações. Naquela época a gente era muito reprimida, tudo, os pais no controle de tudo, como a Lucília aqui, né, que fugiu de casa. Então, assim, a gente procurava se libertar, que a gente achava que era liberdade. E às vezes a gente não era uma liberdade. É isso? Liberdade é quando a pessoa trabalha, ganha seu dinheiro e do seu salário consegue pagar suas contas. Isso sim, é ter uma liberdade. E ter a liberdade de pensamento também, de fazer as coisas lícitas, as coisas que são boas para todo mundo. Isso também é liberdade. Então minha filha achou engraçado, passou para, né? Eu disse, não, naquela época minha mãe ajudava, a sua avó Neném, a mãe de seu pai ajudava, então cada um complementava, um dava uma feira, outro dava uma feira, cada um ajudava de sua maneira. Porque o importante para os pais de antigamente era que as filhas casassem. Era a coisa mais importante que existia para um pai, que a filha casasse e que a vida tivesse resolvida. Porque nem toda mulher trabalhava e nem todo pai aceitava, né, o machismo, e nem todo marido aceitava que a mulher trabalhasse, que ele fazia questão de ser um provedor da casa, que dava aquela identidade do homem, dele poder sustentar a família toda. Isso era de outra geração, hoje já é diferente. As mulheres trabalham para complementar e para ter também
a sua liberdade, dela ter aquela sua liberdade que o casamento, quando não dá certo, ela pode ir em busca de seus sonhos, de viver do seu trabalho sem precisar estar brigando. Mas aí é outra história. E ontem eu estava lendo aqui, nesse livro aqui, filhos adultos, mimados, pais negligenciados. Ainda vem o quê? Outra história, uma história puxa a outra. Eu estava no táxi e o taxista já é conhecido e eu perguntei como é que estava a esposa dele que estava com depressão. Ele falou, não, a depressão dela é porque eu trabalho, saio de manhã, chego de noite, ela fica em casa, fica fazendo as coisas domésticas, vai pra missa, e depois aí fica lá triste, fica isolada lá e fica triste. Não tenho culpa, né? Eu trabalho o dia todo. Aí ele falou do orgulho dos filhos, que os filhos estudaram na UFES, que os filhos é tudo estudados, todos estão trabalhando e que a família tá tudo bem. Aí eu disse, e seus filhos, eles são bons com a mãe? Ele, eles são bons. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Aí eu fiquei assim, eu ia perguntar, será a causa da depressão da sua esposa? Mas aí eu não quis puxar muita conversa, né? Eu ia perguntar qual a causa da depressão de sua esposa. Aí às vezes a gente vem de uma geração, que é reprimida, aí a geração que a gente foi ali, que a gente não podia fazer nada, tudo tinha que pedir, tudo tem que ser mandado pelo pai, pelo avô. Aí a gente deu muita liberdade para os filhos. E às vezes essa liberdade também já vem a consequência também dessa liberdade. De trazer o filho, não, vou deixar namorar com quem quiser, namorar com quantas quiser, e essa liberdade também, aí às vezes vai prejudicar lá na frente. Então tudo tem seu lado positivo e negativo. E aqui na história aqui de Tânia Zaguri, aí ela fala desses pais da liberdade, dos pais, da relação dos pais com os filhos. Como é que os filhos lidam com seus pais. Entendeu? Como é que os filhos depois que saem de casa, que estão independentes, que estão casados, como é que eles vão lidar com os pais. E é muito interessante isso. Ela traz vários relatos aqui nesse livro. Esse livro é muito bom para a gente entender essa relação de pai e de filho, como é que fica. Aí ela colocou aqui um testemunho. Difícil entender logo de início que os filhos não precisam mais de você. Claro que gostam de você. Mas em poucos dias você descobre que seus filhos estão ocupadíssimos sempre e que desejam somente você para contatos rápidos, quando tudo está bem. Só se tornam frequentes quando surge alguma necessidade. Aí aparece para pedir ajuda. E isso acontece muitas vezes nos relacionamentos dos filhos com os pais. E ela retrata isso aqui. Então foi uma conversa puxando a outra com o taxista, uma conversa através da correnteza de lembrança, uma história aí sobre meu casamento, né? Que as pessoas não sabem, pensam que já encontrou tudo pronto, não sabem do sacrifício dos outros, da economia que cada um faz. Aí vem uma história puxando outra. Aí aqui esse livro Sono, muito interessante, que fala sobre insônia. Aí a gente vai encontrando histórias parecidas, histórias assim bem interessantes. Aí aqui ela fala que ela houve uma mudança depois que ela teve insônia. Depois que deixei de dormir, passei a considerar fácil administrar a realidade, de cuidar da realidade, de uma atividade simples. Era somente uma realidade. Enquanto meu corpo se movimenta à vontade, minha mente pairava em seu próprio espaço exclusivo. Eu arrumava a casa, dava o lanche para meu filho, conversava banalidades com meu marido sem pensar em nada. E aqui ela fala de uma rotina da doméstica também, quando ela começa a ter noites insones e o marido não percebe a sua mudança, como ela está mudando. Então, umas histórias puxando a outra, né, gente? E aqui o livro Não Sou Feliz. É um livro bem interessante que o Dr. Fernando Lucchesi vai passando dicas de autoestima e para a gente considerar a felicidade, que tudo é um longo e lento aprendizado, mas sem dúvida é um atalho no caminho da felicidade e cada um que vai procurar a sua felicidade,
Corrigir o seu passado nem sempre é possível. A segunda chance é rara. Os erros do passado ficam gravados em pedra. Os do presente ainda podem ser incinerados. Muito bom esse livro também. Então, é isso aí. Cada um vai procurando se ajustar em busca da sua felicidade. Paz e saúde para todos. E uma história puxa a outra. Obrigada.